E já que estamos falando de Campeonato Brasileiro e de clubes brasileiros, vamos falar daqueles que não foram ao Mundial e vamos falar daqueles cujos jogadores às vezes também não estão indo ao clube, que é o caso do Memphis, né? Que renasceu aquela famosa, né, na minha mente, renasceu aquela famosa frase. Vocês que estão aqui no chat, que têm idade para lembrar, comentem aqui se vocês lembram. Grande Vampeta falando do Flamengo, que já viveu essa fase. Eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo. Então, Memphis Depay, adotando essa, né, grande filosofia de vida de Vampeta, resolveu não comparecer ao treino do Corinthians ontem. Aí hoje apareceu, fez uma reunião, prometeram a ele que vão pagar, fizeram ali uma planilha de pagamento, não sei se ele acreditou na planilha, tá difícil acreditar no Corinthians, né? Não paga o time feminino, não paga empresário, não paga jogador, não paga os clubes de quem compra os jogadores, não paga o Estado brasileiro, não paga a Caixa, mas Memphis Depay aparentemente será pago, pelo menos é o que contaram para ele. Será que ele vai acreditar neste bilhete? E será que ele vai começar a aparecer e treinar todos os dias, jogar bonitinho, vai dar migué? Eu acho que tem um encanto que morreu ali, sabe, Alicia? Eu acho que essa era uma relação que funcionava muito na paixão, assim, porque ele chegou aqui, ele não conhecia a torcida do Corinthians, ele não sabia como a gente torcia aqui no Brasil, essa maluquice, essa loucura. Ganhou um título, assim, um título que eu me deixou muito triste, mesmo como corintiana, porque eu acho que o Corinthians nunca foi Corinthians naquele título. Eu acho que jogou de uma maneira muito pequena, mas subiu na bola, virou figurinha, é abraçado na rua, ídolo, fez rap, fez hip hop, gravou clipe. Ele foi feliz. E ele entendeu o Corinthians. Ele se jogou na massa. Ele fez o que muita gente há muito tempo não faz pelo Corinthians. Então, acho que teve um período muito bonito, mas eu acho que acabou. Eu acho que essa história meio que morreu, sabe? Agora ele está vendo as coisas pelo que elas são. Assim, ele é um trabalho, ganha 300, sei lá quantos mil por mês. É, mais do que isso, né, gente? Mas é um 10 trabalhador. Ele, milhões. 3 milhões por mês. Ah, então, sabe, se o Corinthians não pagar 2 meses, ele tem dinheiro para se sustentar. Não é disso que se trata. É um acordo, né? É um acordo, ele tem que. O Corinthians tem que cumprir a parte dele no acordo. Se o Corinthians não está cumprindo, me parece que ele também não vai cumprir. Eu acho que é isso, né, que ele fala. Só no Corinthians um mês tem 90 dias. E assim, o Corinthians deve para muita gente. As corintianas, as brabas, ganharam a Libertadores em outubro de 2024. Elas ainda não receberam esse dinheiro. Então o Memphis precisa entrar. Me parece que ele furou a fila da cobrança, sabe? Ele vai ter que pegar a senha dele e entrar na fila. É horrível, é horrível. Eu acho que ele não vai aguentar, eu acho que ele não vai querer ficar. Eu acho que alguma coisa muito essencial morreu. E eu escrevi hoje sobre isso assim. Ele é uma bomba relógio, porque se ele sai, a coisa vai ficar bem feia. E vamos lembrar que quem está no comando lá é o Dorival. É o Dorival. Você imagina, você tem um transatlântico naufragando e alguém fala assim: quem está no comando é o Dorival, fica tranquila. Fique calma, olha os Fica violinos uma. tocando. Fica uma. Nananã. É. Olha, é que a Bernadette está falando que é a mesma coisa na escola e na universidade, dependendo de professores. Ouvi e vi muito isso. Vou fingir que ensino, vocês fingem que aprendem. Não, é É uma verdade. desgraça, né? Porque você esperar que o trabalhador trabalhe por amor, um cara que até ontem não sabia nem quem era o Corinthians, o que era o Corinthians, Sim. né? Assim, é um amor muito fugaz, é um amor de verão, que aí sem o dinheiro ali, sem o faz-me rir, não vai acontecer nada, né? O que me chateia nessa história do Corinthians, eu falo isso toda vez, mas vou falar aqui no canal também, é que assim, são 2 bilhões e 600 milhões de reais em dívidas. Uma parte muito grande dessa dívida, eu acho que mais de 700 milhões, é dívida de imposto. É dinheiro do povo. Dinheiro do povo. Dinheiro meu, seu, da Mili, do Paulo, São, da Luísa, do Elemento Web, todo mundo que está aqui. Esse dinheiro do Corinthians é dinheiro que poderia estar beneficiando vocês. E o Corinthians vai pagar quem gritar mais alto, que não vai ser o É. Estado, que inclusive essa dívida, inclusive a parte da dívida do estádio, isso aí está sendo empurrado, né? Vamos lembrar que a Copa do É. Mundo já tem mais de 10 anos. E aí o Memphis vai gritar mais alto, vai ficar mais feio não pagar o Memphis. E as meninas que ganharam um título muito mais importante que o Memphis ganhou, né, e que precisam desse dinheiro, diga-se, muito mais do que ele, vão ficar
para trás nessa fila, porque futebol feminino não dá tanta manchete É, quanto o futebol masculino, quanto Memphis Depay, que além de tudo, como se não bastasse, é europeu. sim, sim. É isso, é uma lástima. Mas assim, quem está na administração do Corinthians? O Augusto Melo foi afastado, existe um interino, o Augusto Melo pode voltar. E o Conselho Deliberativo, que é quem aprova as contas do clube há muito tempo, está aprovando. Desde hoje fizeram lá o Andrés devolver um dinheiro que ele usou o cartão de crédito do clube para fazer gastos pessoais. E ele falou: ah, tá bom, vou devolver. Eu confundi os cartões, que eles são muito parecidos. Gente, gente, assim, para a gente começar a resolver um problema, a gente precisa entender qual é o tamanho do problema. Se a gente não entende qual é o tamanho do problema, ele nem começou a ser resolvido. O Corinthians não chegou nem nesse momento, Alicia. O Corinthians não sabe qual é o tamanho do problema. Então, esse dia em que a gente atingiu o fundo do poço ainda não é hoje. Seguiremos caindo. Até quando? Eu não sei. Eu não sei. Mas, assim, seria um caso de uma intervenção geral, sabe? De refundar o clube. Faz mais de 10 anos que o clube está nessa. O Corinthians saiu da Série B para conquistar a América e o mundo, foi lindo, mas desde então ele está a serviço de administradores com que cometem essas ações lesa clube. E é isso que a gente está vendo, uma atrás da outra, atrás da outra. É só isso. Então agora o Memphis perdeu o encanto, o outro lá, Coronado, já foi embora. Quem contratou o Coronado? Por que ele foi contratado? Para quê? Sabe, tem muitas perguntas sem resposta. E agora o clube vai ter que, sei lá, fazer o quê nesses 6 meses? Vão ser 6 meses terríveis. Eu acho que eu digo isso com pouco medo de errar. Infelizmente, vão ser 6 meses terríveis. São erros que não têm consequência, né, amiga? Assim, não tem. Se você gere mal o clube, você confunde o cartão de crédito, você não paga a dívida, você compra um jogador e não paga o clube de quem você tirou esse jogador. Aí esse clube cai para a segunda divisão, sem esse jogador e sem o dinheiro que você não pagou. Acontece nada, né? Não paga as meninas do futebol feminino, né? Com toda a sua excelência, né? Um dos melhores clubes, o melhor clube do Brasil, não paga, não acontece nada, nada. É uma gestão atrás da outra, uma pior que a outra. Tem dinheiro do PCC envolvido, não tem? Segue o jogo, todo mundo nada para ver aqui, todo mundo circulando, né? Isso. Bate a polícia lá, nada. É uma coisa assim, realmente que preocupa. Elemento Épico pergunta: que nome você daria ao Corinthians se refundasse o clube, Mili? Não, Corinthians. É um Corinthians refundado, seria Corinthians. Não dá para mudar o nome de um dos maiores clubes do mundo.